Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no tema desse congresso. Segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 18 e 19. Segundo Coríntios, capítulo 5, o versículo do congresso é o 19, mas vamos começar do 17. Os irmãos procuram. Eu desde já agradeço a Deus por essa oportunidade. Muito feliz de estar com os irmãos. Uma alegria que não cabe no peito, na verdade. Louvo a Deus pela vida da pastora Laíne, a vida do pastor Rubenilson, todos os obreiros dessa igreja, a igreja que eu fiz parte. E eu digo sempre, todas as vezes que eu estou aqui, eu me sinto em casa. Pois foi daqui que eu comecei. Deus tem feito grandes coisas. O pastor Juan, Deus abençoe. Dentre os irmãos, eu tenho aqui um amigo, pai na fé, pastor Wanda. Foi meu pastor aqui no Passo durante 6 meses. Foi 6 meses. Sua esposa, Deus abençoe. Dentre todos os irmãos que veio comigo, está o meu amigo Marcos. Não sei se a pastora Laíne lembra. Fez parte também do curso do céu. E ele disse: você vai pregar onde? Eu disse: vou pregar lá na igreja que nós éramos. Ele disse: eu quero ir. Eu falei: não vamos. Como já foi apresentado, eu falo por último, mas não a menos importante. Falei: a mulher mais linda do mundo que Deus me apresentou. Tem me ajudado demais nessa caminhada que não é fácil. Que Deus abençoe. Quem encontrou, diga bem forte: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Eu vou para o céu. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vou repetir. E eis que tudo se fez novo. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Versículo 19. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as nossas transgressões ou nossos pecados. Porém, Ele nos encarregou da mensagem da reconciliação. Aqui tem profeta, deixa eu ver. Eu te disse: você vai apontar para 2 pessoas. Você vai dizer para ele: Deus não te abandonou. Está muito fraco, ele não vai acreditar. Diga de novo: Deus não te abandonou. Se ele acreditar, ele vai citar dando pelo menos 3 glórias a Deus nessa hora. Perceba que na nossa caminhada até os dias de hoje, pelo menos em algum momento, nós tivemos que quebrar o nosso orgulho e se reconciliar com alguém. Perceba que todas as vezes que nós falhamos com uma pessoa e essa pessoa nos vira a costa, a nossa obrigação é chegar perto e tentar nos reconciliar com ela para que nós possamos caminhar em paz.
Mas a verdade é que não é muito difícil falar sobre um tema como esse, quando se, quem sabe, na nossa família nós enfrentamos bastante esse problema, o problema da desunião, o problema do afastamento, por que não dizer o problema do abandono à verdade. A verdade é que sempre que nós passamos por situações como essas, a verdade é que todas as vezes que alguém nos vira a costa, ou até mesmo nós viramos a costa para alguém, nós iremos nos deparar com a obrigação de se reconciliar com alguém. Perceba que o tema desse congresso não é nada mais como um pedido de reconciliação com alguém que está perdido para com Deus. E como já foi dito aqui nessa noite, há pessoas que se acham tão inútil que não se vê se reconciliando com Deus Pai. Perceba que durante a caminhada de Gênesis até Apocalipse, nós iremos nos deparar com situações de pessoas que têm se distanciado de Deus. Perceba que de Gênesis a Apocalipse há pessoas que simplesmente depois de viver todo o milagre, tudo aquilo que Deus tinha preparado, ainda tem a coragem de virar as costas para Deus. Perceba que desde Gênesis até Apocalipse há situações de pessoas que receberam as maiores virtudes da parte de Deus e mesmo assim ainda o deixa de lado. Perceba aqui no texto, ou melhor, perceba na Bíblia que existem pessoas que mesmo depois que vê Deus operando milagres dentro da sua casa, ainda faz de conta que nada aconteceu e não quer saber de Deus no dia seguinte. Perceba que quando Jesus ele cura ou dá um milagre para os 10 leprosos, apenas um volta para agradecer. Porque a mente do ser humano ela é profissional de esquecer tudo aquilo que Deus faz. A mente do ser humano ela é apta para esquecer de todos os benefícios que alguém faz por nós. Só que quando eu olho aqui para esse texto, eu percebo, e traçando a Bíblia, caminhando desde Gênesis, eu percebo que há algo em nós que faz com que Deus não nos abandone. Eu percebo que há algo dentro de nós que faz com que todos os dias Deus olhe para nós e ainda que nós estejamos fracos, Ele estende a mão para nos levantar. Em Gênesis eu percebo que Deus, já foi dito aqui, quando Ele está criando o homem, Ele olha para a Trindade e diz assim: olha, vamos fazer o homem segundo a nossa semelhança. E perceba que quando o ser humano está pronto, ou seja, aquele boneco está formado, o Deus de Gênesis ele é muito claro que quando diz que ainda faltava uma coisa. O texto diz que o boneco estava pronto, mas o principal nele faltava. E o texto diz que Deus ele pega o boneco e marca aquele boneco com algo que sai de dentro de Deus. O texto diz que Deus ele vai soprar na narina daquele boneco e logo vem o ser humano, logo vem Adão. Mas só que depois que o tempo passa, nós conhecemos a história e nós sabemos que Adão peca com Eva. Mas é interessante que quando Adão ele peca com Eva, no mesmo dia, o próprio Deus ele desce do céu. E quando Deus ele desce do céu, ele desce fazendo uma pergunta: Adão, aonde é que tu estás? E perceba que Adão ele vai se esconder com vergonha de Deus, porque ele vai perceber que está nu com Eva. E quando ele diz que está atrás de uma moita, e Deus pergunta por que ele está atrás de uma moita, ele diz: é porque eu estou nu. E Deus faz outra pergunta: quem te mostrou que tu estava nu? O texto diz que Adão ele já vai jogar a responsabilidade para a mulher, dizendo: Deus, foi a mulher que tu me deste, ela fez com que eu comesse do fruto e eu comi. O único fruto que o Senhor falou que não era para comer, e eu comi e eu percebi que eu estava nu. Perceba que diante de tal ato, Deus ele não vai abrir mão de Adão. Perceba que diante de tal ato, Deus ele não vai pegar Adão e vai dizer: Adão, eu estou te abandonando agora. O texto diz que Deus ele vai pegar vestes feitas de animais e vai dar para Adão. Deus ele veste Adão, veste Eva. E o texto diz que depois daquele tempo
tempo, Deus ele ainda falou para Adão que agora do suor do trabalho ele ia ter que comer. O texto diz que Deus vai olhar para Eva e vai dizer: olha, eu estou acrescentando em você dores de parto. E Deus ele olha para a cobra e diz assim: cobra, agora por toda a vida você irá rastejar. Diante de todo esse contexto, eu percebo aqui nessa história que apesar de tudo aquilo de errado que Adão tinha feito para com Deus, apesar de Adão ter desobedecido a Deus e Deus já ter decretado a morte de Adão, Deus ele aparece criando o verso e ainda dando um decreto para Adão, dizendo: Adão, eu estou te dando ainda mais uma chance. Adão, eu estou te dando mais uma oportunidade de permanecer. Agora você vai viver do suor do seu trabalho. Perceba que tudo aquilo que Adão tinha face agora não tinha mais. Mas Deus ele ainda estava sustentando Adão com algo que nós chamamos de misericórdia. Porque Adão estava merecendo morrer e Deus estava permanecendo Adão vivo, mesmo sofrendo, mas estava vivo. Mesmo sentindo dor, ele estava vivo. Mesmo ainda reclamando de algumas coisas de que não tinha antes, mas ele ainda permanecia vivo. Vou simplificar e já vou liberar a primeira palavra para você. Quem sabe você chegou aqui essa noite com um ar de desobediência da parte de Deus. E quem sabe que por isso, por conta dessa desobediência, sofreu um pouco. Mas eu quero te dizer que está sofrendo, está sentindo dor, mas continua vivo. E esse continuar vivo da parte de Deus é Deus decretando para você: ainda você tem uma chance de se reconciliar comigo. Deus está olhando para você essa noite dizendo: eu conheço o teu erro, eu conheço o teu pecado, mas eu não estou abrindo mão de você. Samuel capítulo 2 vai dizer que Deus ele manda um profeta por nome de Natan. E esse profeta vai chegar para Davi com um recado da parte de Deus. Que recado é esse? O recado que Natan vai dar para Davi é: Davi, senta aqui porque eu quero conversar contigo. Perceba que o profeta ele vai começar a dizer: olha, Davi, tinha dois homens, um rico e um pobre. Esse rico ele tinha tudo, ele tinha vários animais, ele tinha bezerro, tinha tudo, tinha as mulheres. E esse homem que era pobre, ele tinha apenas uma cordeira. E ele começou a cuidar dessa cordeirinha. A cordeirinha foi crescendo. E quando ela foi crescendo, ele tinha tanto carinho com essa cordeirinha que muitas das vezes ela pegava no sono no seu braço. Davi, esse homem que era pobre, ele cuidava tão bem dessa cordeirinha, que quando essa cordeirinha tinha alguma enfermidade, ele ia lá e cuidava, não queria nem que os veterinários cuidassem. O texto vai dizer que Natan, ele estava falando com Davi e disse: mas só que um determinado dia, Davi, chegou um homem para entrar na casa desse homem rico. Esse homem rico, ele ficou com tanta pena de matar um dos seus animais, que ele foi até aquele homem que era pobre, pegou sua única cordeirinha e colocou para oferecer para o visitante. Perceba que quando o profeta Natan ele fala isso, o texto já vai dizer que o próprio Davi, ele vai se encher de ira e vai dizer: esse homem merece morrer. Quando Davi diz isso, Natan olha para Davi e diz assim: Davi, esse homem é você. Por que sou eu? Porque você matou Urias para ficar com a mulher dele. Olha o que o texto diz, que Davi, ele se enche de temor, porque ele percebe que Deus tinha visto o tal ato que ele tinha cometido. Pastor Vando, perceba no texto que quando Natan está falando com Davi, o texto diz que Davi ele se enche de temor, e ele vai olhar para Natan e vai dizer: Natan, é bem verdade isso, eu pequei contra o Senhor. Aleluia. Só que Natan, quando olha para Davi, Davi está esperando o decreto de morte. Davi estava esperando. Quem sabe por uma fração de segundo, Davi estava dizendo: Deus descobriu o meu pecado. Olha aqui para mim, porque Deus está falando contigo. Davi está dizendo assim: Deus descobriu as minhas transgressões. Homem segundo o seu coração eu não serei mais. Mas só que quando Davi confessa, o profeta Natan vai olhar para Davi e vai dizer: Davi, Deus aceita a tua reconciliação com ele.
porque tu confessou o teu pecado, estou te livrando da morte. Mas porém, o teu filho que tu teve com a mulher de Urias, ele vai ter que falecer. Mas perceba que quem tinha cometido o pecado foi Davi, quem merecia morrer foi Davi. Mas quando Davi confessa, Deus estava dizendo: estou me reconciliando hoje contigo. Mão direita levantada, que eu já vou liberar primeiro. Estou debaixo da autoridade do céu nessa noite. Eu não tenho medo de falar isso que eu vou falar agora. Eu não sei se você acredita, se você não acreditar, eu acredito sozinho. Mas Deus, Ele está marcando essa noite na tua vida somente para te dizer: eu não me importo com o tamanho do teu pecado, eu não me importo com o tamanho das tuas transgressões. Essa noite é noite marcada para me reconciliar contigo. Permanece com a mão levantada, fica também com a mão esquerda, porque eu sinto uma graça tão grande nessa noite. E eu sei de uma coisa: haverá renovo da parte de Deus contigo. Eu já vejo gente chorando, já vejo alguém falando em línguas estranhas. Eu abro um parêntese agora aqui na mensagem. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus está falando aqui no meu ouvido. E se Ele está falando, eu me calo. Mas Ele está dizendo: não se cala, passa para a igreja e eu passo. Deus, Ele está passeando aqui, curando corações que estão feridos, somente para dizer a alguém: eu não desisti, eu não desisti, eu não abandonei. Embora o ser humano tenha abandonado, eu não abandono. Embora alguém tenha virado as costas, eu não viro. Deus está dizendo para mim: eu vou pegar na tua mão. Deus viu o ser humano estava se afastando demais dele. E Deus percebeu que tinha que ter um plano em mente. Deus percebeu que tinha que ter um plano que tinha que funcionar. Um plano que pudesse fazer com que a própria criatura de Deus estivesse com Ele. Conjectura aqui minha, eu começo a imaginar uma conversa no céu. Deus olhando para alguém que estava à direita, dizendo assim: filho, tu tem que descer. Tu tem que descer porque eu tenho algo a tratar ali com a humanidade. O primeiro que eu enviei falhou, que foi Adão. Se o primeiro Adão falhou, Deus tinha que mandar o segundo. E Deus em uma conversa, quem sabe ali com a Trindade, dizendo: olha, aqui em reunião, eu tenho que mandar alguém na terra, mas ele não vai descer como Deus. Ele vai ter que ser gerado no ventre de uma mulher. Ele vai ter que passar pela fase do crescimento. Por dores na sua vida. E Deus, Ele olha para Jesus e diz assim: olha, meu filho, tu vai ter que descer, mas não é em forma de Deus, é em forma de servo. Desce. Olha Deus falando com alguém. Presença gostosa. Jesus desce para no ventre de uma virgem 9 meses. Aquela mulher está sentindo dores que nunca tinha sentido antes, até porque ela era virgem. Passa 9 meses, Jesus nasce. Quando ele nasce, Jesus diz que ele já nasce com uma dificuldade. Alguém manda matar Jesus, porque Deus ele já tinha falado que aquele que viria seria para reconciliar nós com Deus. Aleluia! E o projeto do inimigo foi não deixar Jesus ir à cruz. Se alguém dizer que o
inferno ficou alegre quando viu Jesus na cruz. Isso é mentira. Porque se teve um momento que o inferno se calou foi quando ele estava na cruz. Porque Satanás estava percebendo que ele iria perder todo mundo por conta daquela ação. Jesus nasce. Eles viram uma estrela brilhando. Nasceu o Rei dos Reis. Manda alguém atrás dessa criança para que alguém mate logo. Porque Satanás sabia que se deixasse ele crescer, o projeto ia ser finalizado. E é por isso que eu já vou liberar a segunda palavra para você. Se você acreditar, levanta uma das tuas mãos, por favor. É por isso que o inimigo não quer que você se reconcilie com Jesus hoje. É por isso que o inimigo já tem fazendo de tudo para te matar. É por isso que o inimigo tem feito de tudo para te colocar em um quarto, na depressão. É porque ele sabe que se você estiver aqui, o projeto vai crescer. E eu estou vendo aqui como o pastor Mano em São Paulo, eu vejo projetos na minha frente. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar na tua vida. O projeto que Deus decretou na tua vida, Satanás não vai impedir. Aquilo que Deus decretou na tua vida, Satanás não vai impedir. Porque o Senhor ele já assinou. E o inferno não pode invalidar aquilo que ele decretou na tua vida. Olha o projeto reagindo, olha o projeto reagindo. Eu sei que você acredita em promessas igual a mim. E eu sei que você está lembrando de pelo menos uma das promessas que Deus te fez. Ele não esqueceu, está escrito. Ele não esqueceu, vai se cumprir. E Jesus está crescendo. E quem está crescendo sentiu. E quem está amadurecendo sentiu. Olhe para os irmãos que estão aqui atrás. Pergunte para ele como foi do dia que aceitou Jesus até hoje. Sabe o que eles vão responder? Doeu. É porque nós temos que sentir o preço. É porque nós temos que sentir o que ele passou por nós. Jesus está crescendo e está sofrendo. Essa dor que você sente para Jesus não é novidade. Meu amigo, eu estou sentindo a dor da rejeição. Ele foi rejeitado. Olha que Isaías disse. Ele veio e ninguém viu beleza nele. Deixa eu dizer que ele veio para o que era seus e os seus rejeitaram. Meu amigo, todo mundo me abandonou. Ele veio abandonar. Meu amigo, ninguém acredita em mim. Quem era que acreditava em Jesus? O discípulo acreditava, um vendeu, o outro traiu. Você tem 1000 seguidores, acha que todo mundo só acredita em você no Instagram? Comigo eu postei uma foto ou um comentário dizendo que eu não prestava normal. Você acreditando no que Deus falou, está tudo certo. Jesus está crescendo e está sofrendo. O tempo vai passando, Jesus vai operando milagres. O texto diz que o primeiro milagre que Jesus fez foi em uma festa de casamento. Perceba que quando Jesus estava na festa, de repente alguém grita, o vinho acabou. A mãe de Jesus vai olhar, olha, tudo que ele falar, vocês fazem. Jesus ele pega para que alguém traga água. E quando eles chegam com um jarro de água, o texto diz que Jesus ele já tem pegado, colocado em suas mãos. Ele tem erguido para o céu da graça. Tudo alguém vai servir.
vezes que eu prego e repito, a gente não consegue entender o trabalhar dele. E se a gente tentar entender, a gente enlouquece. Porque Deus, ele trabalha de forma que ninguém entende, que ninguém vê, que ninguém sabe como é que maneja. Mas só que diante de tudo isso, Jesus está crescendo. Ele está crescendo e sofrendo. E imagina comigo que Jesus, sabendo do que esperava ele, cada dia que passava, cada momento, dia, semana, mês e anos, e Jesus dizendo: eu sei que a minha hora está chegando. Certa vez Jesus está numa mesa. Os irmãos estão entendendo até aqui, amém? Certa vez Jesus está numa mesa, uma ceia com o discípulo, quando de repente Jesus diz: olha, um que está aqui entre nós, ele vai me trair. Todo mundo fica espantado. E Jesus, ele já tem dito o que vai acontecer. Judas, ele sai da mesa, ele vai embora. E perceba que Jesus, ele era tão desconhecido. Perceba que Jesus, ele era tão anônimo, que Judas vendeu Jesus por um valor baixo. Olha o que o texto diz: que para quem Judas vendeu, não sabia nem quem era Jesus. Porque o texto diz que Judas diz assim: olha, aquele que eu beijar, esse é aquele que eu vendi. Só que enquanto alguém estava achando que estava puxando os planos de Deus, Jesus, ele sabia que esse era o caminho da reconciliação para Deus. E Judas, ele vende Jesus, prende Jesus. E Jesus, ele vai passar por uma situação complicada, ele vai passar por julgamento, escolhe Barrabás em vez de Jesus, solta Barrabás, mata Jesus, crucifica. E olha ali, perceba que o tempo está passando. Enquanto o tempo está passando, Jesus, ele está caminhando, está sendo julgado. Pilatos, ele lava suas mãos diante de Jesus, porque não viu Jesus pecado algum. Perceba que Jesus, ele está passando por tudo aquilo, está calado, porque ele sabia que não adianta falar, porque ele sabia que não adianta se justificar, porque aquilo que ele estava passando, tudo era um propósito, tudo era um plano, para que hoje, meu Deus, tivéssemos a oportunidade de se reconciliar com Deus. Perceba que no Getsemane o texto vai dizer que quando Jesus está orando, ele começa a orar com uma intensidade tão forte que ele começa a suar sangue. Olha o que o texto diz, que Jesus, ele aparece, os discípulos estão dormindo, e Jesus, ele começa a orar dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu começo a perceber que Jesus, ele está olhando com a sua onipresença para nós hoje, 25 de fevereiro de 2023. Aí ele olha e diz assim: não, Pai, mas que seja feita a tua vontade, porque eu sei que lá na frente o sacrifício ou o preço que eu estou pagando hoje vai servir para que alguém se reconcilie comigo. Irmão querido, eu sei que eu conheço o Senhor de um pouco da sua história, mas enquanto eu estou pregando, Deus, ele está falando comigo aqui, e ele manda te dizer: eu sei que é um pouco pesado, pode ferir, mas vai curar. Deus, ele manda te dizer nessa noite, ele conhece o teu coração, e ele sabe as intenções que tem aí dentro, o propósito, o plano que ele tem para a tua vida. Não se frustraram diante das tuas escolhas. Se você decidir voltar, se reconciliar, a ordem que ele está dizendo para você nessa noite é: todos os planos, todos os projetos, ele continua te dando. Que seja feita a tua vontade. E levam Jesus. Eles estão levando Jesus. Colocam ele para colocar a coroa de espinho. Pegam Jesus, colocam na cruz, pregam os seus braços e pregam também as suas pernas. Além disso, já tinham batido no nosso Jesus, já tinham cuspido em Jesus, já tinham maltratado o nosso mestre.
Deus está dizendo, meu filho, se cala e perceba a glória que eu derramo na igreja agora. Pare de pregar e deixe você adorar. É noite de reconciliação. Deixe o Espírito Santo. Espírito Santo. A glória está descendo. Já eu continuo a pregação, mas é porque Deus está querendo operar e eu deixo. Olha, Ele trabalhando na esquerda, Ele trabalhando na direita. Não tenha vergonha de chorar. Foi por você, foi por mim. Não tenha vergonha de chorar. Ele nos amou, Ele nos amou. Oh, glória! Oh, maravilha! Olha pra mim. É em cultos como esse que eu percebo o pastor Benilson. O Espírito Santo, ele só não trabalha no grito. É em cultos como esse. Talvez é por isso que eu cheguei aqui só caco, porque talvez se eu chegasse aqui 100% eu ia estar gritando. Meu Deus, Ele está tocando aí alguém. Jesus vai à cruz. Não dá vontade de pregar mais. Pastor, quando Deus vai te usar em línguas agora. Sou eu, Deus, que estou falando isso. Tenho uma irei confundir os que não acreditam. Oh, yes, porque há projetos que estão projetos que estão nessa. Mas eu estou colocando a mão. Mas eu estou colocando na prática. Estou realizando o sonho. Para provar que sou eu, Deus, que estou falando. Abre os olhos e
acredita nos teus projetos, é porque um dia Deus olhou para o céu, olhou para mim e para você e quando prometeu, alguém ainda disse assim, como pode prometer para alguém tão falho e pecador, mas é esse que Deus faz, é esse que Deus promete, porque Deus ele escolhe aqueles que não são. Com justiça. Nesse momento, Jesus quebra o silêncio. E diferente de mim, de você, que muitas das vezes rejeita quem está do lado, Jesus diz assim: meu filho, ainda hoje, parece comigo no paraíso. É aqui que eu percebo que a reconciliação com Jesus não é para quem é apenas bonito, não é para quem é cheiroso. A reconciliação com Jesus não é para quem é bom, porque a gente não é. Todas as vezes que eu vou pregar, eu me ajoelho. Sabe qual é a minha oração? Jesus, me usa mais uma vez. Não porque eu mereço, porque isso eu não mereço. Também não porque eu sou bom, porque isso muito menos. Mas me usa porque um dia eu me reconciliei contigo. E o teu nome precisa ser glorificado. Nesse momento eu percebo na cruz que Jesus ele se reconcilia com aquele que não se acha o bambambam. Jesus ele vai se reconciliar não aquele que se acha que é o tal, que só funciona com ele, que o culto só vai pegar fogo se ele pregar ou cantar. Não. Isso é besteira da nossa cabeça. Jesus ele vai se reconciliar com quem olha para ele. Muitas das vezes não aguenta, se ajoelha. Outras das vezes não aguenta, está de joelho, coloca a testa no pó. E tem aqueles mais doidos que não acham digno nem de estar de joelho, ele se deita. Mas quando ele abre a boca, ele vai dizer: Jesus, eu reconheço que sou falho. Naquele momento, alguém pega uma lança, olha para Jesus, olha quanto sofrimento. Alguém pega a lança e ultrapassa Jesus. Os historiadores dizem que perfuraram Jesus no pulmão esquerdo e a lança saiu no pulmão direito e tiraram a lança. Outrora Jesus sempre sede, e aí Jesus não dá
pela sua boca, começa a escorrer pelo seu pescoço. O vinagre começa a dilacerar todas as feridas que Jesus estava no seu corpo. Alguns dizem que Jesus ele dá um grito. É esse grito que Jesus dá ainda não foi o grito mais importante da história. Porque o texto diz, eu já encaminho para o encerramento. E quando Jesus ele está ainda na cruz, com poucas forças, já sabendo que eram seus últimos minutos, não consigo pregar essa história. Alguém está olhando para Jesus. E Jesus ele dá o maior grito da história. Original, Jesus vai gritar Tetelestai. Está consumado. Eu estava dizendo, meu filho, a tua dívida está paga. No versículo 18 de 2 Coríntios, capítulo 5. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, que nos otorgou o ministério da reconciliação. Quando Jesus está na cruz, ele dá o maior grito da história, dizendo: está pago. Jesus estava dizendo: Deus, Pai, eu estou reconciliando toda a humanidade contigo. Ah, Jesus, tu não tinha pecado, eu carreguei o pecado de toda a humanidade. Aquele que não tinha chance de ir para o céu, agora tem, porque ele levou consigo todas as nossas transgressões. Fica de pé comigo, irmão. Abaixa um pouquinho o fundo musical, tira rapidinho. Irmão, olha aqui para mim. Eu sei que os louvores são fora de série. Os louvores conseguem quebrantar o nosso coração de uma forma. Eu sei que pode ser que alguém cantar agora, alguém comece a chorar, mas eu sei que está alguém olhando para você chorando. Alguém vai dizer que é somente a força do hino, alguém vai dizer que é só emoção. Mas eu aprendi no início com o pastor Gil, o pastor Alain, depois o pastor Vano. O único que tem o poder de transformar é a palavra. E depois de uma palavra dessa, eu não sei como é que está a sua vida agora, mas você vai pegar na mão do seu irmão. Sem louvor nesse momento. Eu estou debaixo da autoridade. Eu quero te dizer que você vai sentir algo que você jamais vai sentir. Alguém já está sentindo. O barulho que vai se ouvir agora é de glória a Deus, aleluia, e línguas estranhas. Olha aí os profetas já entregando mensagem dos céus. Você tem a escolha de ficar calado, mas eu prefiro adorar, eu prefiro adorar.
assim, ainda vou te dar duas coisas para que seja motivo para você glorificar aí comigo.